Oi, turma. Continuando a correção do exercício 1, que começava na página 471. A continuação dele agora na página 472. Então, a letra H, menos 3 elevado ao quadrado. Menos com menos, mais 3 vezes 3, 9. X elevado ao cubo, tudo isso elevado ao quadrado. Conserva a base, multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. Nós temos a letra I. 15 dividido por 5, 3. Porque toda fração é uma forma de divisão indicada, tá? X ao quadrado dividido por x, 2 menos 1, 1. Y ao cubo dividido por y, 3 menos 1, 2. Então, é a ideia. Dividiu, subtraiu. 8 dividido por 2, 4. A ao quadrado dividido por A, 2 menos 1, A. B, quando não tem termo semelhante, é a ideia que se fosse 1, né? Então, B dividido por 1, B. C elevado a 1 e C elevado a 1, 1 menos 1 ficaria C elevado a 0. Mas lembram, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, não há necessidade de colocar o 1 aqui. 1 terço elevado ao cubo. 1 elevado ao cubo, 1. 3 elevado ao cubo, 27. A ao quadrado. Conserva a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 3, 3. Aqui nós temos menos 3 meios. Menos 3 meios continua um número decimal, ou seja, um número não inteiro. Então, podem deixar escrito na forma de fração. Vamos resolver apenas os termos semelhantes. A elevado à quarta, dividido por A, 4 menos 1, 3. B elevado a 3, dividido por B, B, 3 menos 1, 2. Aqui, ó, 15 dividido por menos 3, mais com menos, menos 15 dividido por 3, 5. Como o x não tem termo semelhante, você deve apenas copiar. Novamente, 3 meios. Vai dar um número decimal, pode deixar ele escrito na forma de fração. M elevado ao cubo menos m elevado a 1, m ao quadrado. 3 menos 1, 2. N elevado à quarta dividido por n, 4 menos 1, 3. Aqui nós temos o expoente 1 e o expoente 1. Então, fica 1 vezes 2, 2, m ao quadrado, e 1 vezes 2, 2, n ao quadrado. Menos 5 elevado ao cubo. Menos com menos, mais com menos, menos. Ou seja, base negativa elevada ao expoente ímpar, negativo. 5 ao cubo, 125. Por quê? 5 vezes 5, 25. Vezes 5, 125. E o x conserva, multiplica os expoentes. 2 vezes 3, 6. Agora, no exercício 2, nós temos uma regra nova a ser apresentada, mas, tá? Fiquem à vontade no critério aí da resposta de vocês. Eu vou ler o enunciado do exercício. Podemos usar a divisão de monômios para simplificar expressões algébricas fracionárias. Simplifique as expressões a seguir e escreva a parte literal de cada monômio como expoente negativo. Tá. Então, eu falei que vocês poderiam optar por escrever ou não, mas como o exercício está solicitando, vocês precisam aplicar a regra. Qual é a regrinha? Então, vamos lá. 24 dividido por 3 é igual a 8. Tá? Vocês têm A elevado a 1 dividido por A elevado ao cubo, tá? Então, a ideia é essa daqui, ó.
como se fosse isso, ó. Vou escrever aqui para vocês, ó. A dividido por A elevado ao cubo, certo? Então, na regra do cancelamento, você consegue cancelar 1 com 1, certo? Os dois que sobram, eles sobram aonde? No denominador. Então, isso você tem que voltar e colocar aqui. O A ao quadrado que sobra, ele sobra no próprio denominador. B, 1 menos 1, 0. C, 1 menos 1, 0. Então, o que você precisa recordar? Observem que ele quer o expoente negativo. Lembram disso daqui, ó? Deixa eu apresentar aqui para vocês recordarem. O que vocês recordam disso? Quando vocês tinham uma base elevada a um expoente negativo, qual era a regra? Inverte a base, ou seja, embaixo do A sempre existe um denominador U. Então, inverte a base, 1 sobre A, e o expoente de negativo passava a ser positivo. Então, a resposta era 1A. Depois, a ideia exatamente ao contrário. 1 sobre A elevado a 1, se você quer transformar esse expoente do A, que é 1, em negativo, é só você inverter a base. Então, inverte. O A que está no denominador passa para o numerador. Então, fica A elevado a menos 1. Então, observem a regrinha, tá? Um resuminho. Se o expoente é negativo, quer transformar ele em positivo, inverte a base. Se você tem o expoente no denominador, você quer voltar ele para o numerador, é só tornar o expoente negativo. Então, o que vocês precisam finalizar aqui nesse exercício? 8, para o A vir para o numerador, tá? O expoente dele passa a ser negativo. Cuidado, não alterem o sinal de mais ninguém. O único sinal que vai se alterar é do expoente, tá? Perdão, aqui, ó. Não estava aparecendo para vocês. Então, agora, 18 dividido por 9 é igual a 2. A ao cubo dividido por A, 3 menos 1, 2, porque o maior expoente é o que está em cima, então o A permanece em cima. Agora, você tem o maior expoente do B no denominador, então vai ficar 1 menos 2, é a ideia de B no denominador. Ou então, tem aluno que já consegue essa ideia aqui. Olhem aqui um pouquinho, ó. Quando você tem B elevado a 1 e B elevado a 2, se você assimilou corretamente a regra, que a ideia é conserva a base e subtrai os expoentes, aqui você já tem a resposta, porque você tem 1 e deve 2, então significa que você deve 1, tá? Então, fica a critério de cada aluno qual é o processo que você assimilou de forma mais fácil, tá? Então, aqui, vou continuar com um B no denominador, porém, essa resposta eu preciso transformar. 2A ao quadrado, B elevado a menos 1. Certo? Então, eu gostaria que vocês respondessem das duas formas. 20 dividido por 30 também daria 2/3. Então, vamos escrever os 2/3 aí na forma da fração. Não precisa transformar em decimal. 1 menos 2, já pode colocar a resposta direto. Menos 1. E 2 menos 1, 1. Ah, professora, assim fica mais fácil? Qual critério vocês quiserem usar. Por isso que eu estou desenvolvendo de todas as maneiras. 8/5 também, pode deixar escrito na forma de fração. O x vai ficar
1 menos 2, x elevado a menos 1. E o y não tem ninguém para você subtrair, copia. O último, 3 nonos. 3 menos 1, 2. 2 menos 3, menos 1. Porém, não esqueçam daquilo que eu falo para vocês. Sempre que possível, simplifiquem a fração. Então, vai ficar 1/3 a ao quadrado m elevado a menos 1. Vou só mudar aqui um pouquinho para que vocês possam ver. Combinado? E o restante da página é para a próxima aula.